7h04. Olha, agora a gente vai falar sobre um crime que acaba chocando a todos nós pelas pessoas que estão envolvidas. Nesta quinta-feira, lá no bairro Cidade de Deus, um pai esfaqueou o próprio filho. Foi isso mesmo. É um fato que choca a todos nós justamente pelos atores envolvidos aí. Nós temos, de um lado, um pai, alguém que deveria proteger, do outro lado, alguém que deveria ser educado por este pai, mas a gente vai acompanhar mais informações sobre esse caso com a Tamires. A Tamires Claire, ela já está posicionada, está ao vivo, vai conversar com a gente. Tamires, muito bom dia para você. É uma situação complicada, eu queria que você explicasse para a gente, para quem está assistindo em casa também, o que está por trás de tudo isso, com base nas informações que você tem. O que teria levado esse pai a esfaquear o próprio filho? Oi, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, tá bem longe de justificar o que esse pai fez com o filho, mas ele chegou em casa alcoolizado. De acordo com o filho, essa nem é a primeira vez que isso acontece. Ele chegou em casa, estava alterado e, de acordo com a família, ele fica violento, né, quando ele bebe um pouco mais. E aí, nesse dia, ele e o filho tiveram uma discussão. Isso tudo, como você disse, aconteceu lá na Cidade de Deus, na rua Aldemir Freire. Tá ventando um pouquinho aqui, só um minutinho. Na rua Aldemir Freire, na comunidade Gustavo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, lá na Zona Norte. E, de acordo com a polícia, ele já foi preso, né? E ele foi justamente preso logo em flagrante, porque já foi levado logo esse caso lá para a polícia. A gente tem, inclusive, o depoimento do policial que atendeu esse caso. Vamos ouvir o que ele disse. Nós encontramos o pai com visível sintoma de embriaguez alcoólica e ele investiu para cima do filho, mas como o rapaz é jovem e não está embriagado também, né? Ele conseguiu se defender, não houve um ferimento mais profundo nele. O golpe pegou nas costas do rapaz, que tem 22 anos. O pai, ele tem 42. A gente não vai falar o nome nem do pai, nem do filho, porque a gente teve uma equipe de reportagem aqui da TV A Crítica que foi lá conversar com esse rapaz, com essa vítima, e ele preferiu não se identificar. Então, para preservar a identidade deles, a gente não vai falar os nomes, né? Porque é uma situação delicada, enfim, é uma família ali que teve um acontecimento realmente que choca, que marca mesmo. E a gente tem, inclusive, o depoimento desse filho. Vamos ouvir. Eu estava em casa lendo a Bíblia, aí ele jogou meu colchão fora de casa, aí foi na hora que eu fui buscar e a porta estava trancada, foi na hora que ele correu e me furou na minha costa. Toda vez que ele está bêbado, ele acontece isso, quer vender as coisas da minha avó, quer me expulsar de casa. Você perdoa ele? Perdoa, em nome do Senhor Jesus. Pois é, o pai foi perdoado pelo filho, mas ele está preso. Ele foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. O garoto foi levado também para o Hospital Platão Araújo. A gente não tem informação do estado de saúde dele, mas como ele estava falando ali com a nossa reportagem, a gente acredita que realmente nada de muito mais grave tenha acontecido. Ele chegou a falar também para o repórter que essa foi pelo menos a 3ª vez que isso aconteceu. Então é realmente um caso que chama a atenção, porque é um caso que envolve familiares, pais e filhos. Realmente é algo que deixa a gente um pouco mais chocado mesmo, né, Manuel? Exatamente, Tamires. Chama realmente a atenção, porque acontece a violência no âmbito familiar, é uma violência muito complicada de se lidar com ela, pelo sentimento que existe. A gente vê aí um rapaz que, apesar do que aconteceu, se posiciona com respeito em relação ao próprio pai e diz que o perdoa com base nos preceitos religiosos que ele tem, ou com os valores que tem. Não interessa o fato é que o rapaz perdoou o pai, mas isso, ao mesmo tempo, não significa que nada seja feito. Eu vou seguir comentando aqui, deixa eu só liberar a Tamires. Muito obrigado, Tamires, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A violência no âmbito doméstico precisa ser tratada com muita seriedade. É a 3ª vez que este jovem sofreu esse tipo de atentado por parte do próprio pai. E aí o que está por trás disso? Quando a pessoa altera a percepção da realidade pelo consumo de bebida alcoólica ou de qualquer outro tipo de drogas, a diferença da bebida alcoólica é que ela é legalizada comparando com outros materiais entorpecentes que existam por aí. É legalizada, mas o efeito, a embriaguez, a alteração da percepção,
em muitos casos, gera esse tipo de situação e de violência. O problema é que as famílias ou os familiares, pelo respeito que têm, pela relação de proximidade, muitas vezes por uma relação de dependência, acaba não fazendo a denúncia, acaba não chamando as autoridades. E aí é necessário chegar a terceira vez para que haja uma intervenção da polícia, para que haja algum tipo de atitude. E aí a orientação, meu amigo, é que desde a primeira vez você vai continuar amando, você vai continuar respeitando, você vai continuar tratando bem, mas você vai tomar as atitudes necessárias para enquadrar a pessoa. Porque alguém que bate uma vez, bate duas. Alguém que fura uma vez, fura duas. Alguém que xinga uma vez, vai xingar de novo. E se bebeu uma vez e continua bebendo, e se tem um problema com a bebida, se é alcoólatra, enfim, é alguém que de maneira frequente fica embriagado e tem um comportamento violento, as famílias precisam se proteger, os familiares precisam se proteger, precisam alertar as autoridades e fazer isso quantas vezes forem necessárias. Porque daí, da próxima vez que o cabra encher a cara de cachaça e chegar em casa todo bravo, ele vai saber que o filho, que a mulher, que a mãe, que qualquer pessoa lá, se ele tirar onda, ele pode parar na cadeia de novo. Pode não acontecer muito, mas pelo menos um fim de semana, ou pelo menos 24 horas, ele deve ficar lá até ser apresentado na frente do juiz, do promotor e do defensor público. E lá eu tenho certeza que depois que a cachaça dele passar, ele não vai estar tão bravo não. Mesmo com a cachaça, ele não vai estar tão bravo assim na frente do juiz não. Ele vai encarar alguém, o juiz ou juíza, não importa, a autoridade. Ele vai encarar alguém à altura dele. E toda vez que acontecer de ele se exaltar e quiser bater em alguém, e se for acionado a polícia, ele vai ter que passar por esse tipo de rito. Isso pode fazer com que a violência diminua. E se ele quiser ser brabo, que seja brabo com os parceiros de bebida dele. Que seja brabo lá no local, no bar, no local onde ele bebe. Porque tem disso também, né? O cara com os amigos com quem ele bebe é felicidade, é tudo amizade, é tudo de boa. Chega em casa brabo, chutando, batendo, gritando, querendo esfaquear, esmurrar. É uma situação muito triste e infelizmente, muitas famílias vivem esse drama quase que diariamente. Infelizmente, é um problema realmente muito grave. Agora, indo para um outro assunto não menos preocupante, viu? Nós, inclusive, mostramos ontem aqui no programa o aumento dos casos de violência entre alunos de escolas públicas aqui na cidade. Hoje, a gente vai falar sobre um novo flagrante, um vídeo gravado em uma escola estadual lá no bairro Japim 2. Enche a tela, por favor, com esse vídeo aí. Enche a tela, por favor. Ele mostra a briga de duas meninas. Olha as meninas aí brigando. Olha a briga das meninas. Alguns, às vezes os colegas, mas veja, os colegas estão rindo, está todo mundo rindo, todo mundo se divertindo, como se fosse um circo, como se fossem animais de um circo se agredindo e as pessoas assistindo. Até em relação aos animais, já existem entidades protegendo, já existem entidades preocupadas. Tu imagina entre seres humanos? Imagina entre seres humanos em formação dentro do ambiente onde deveriam estar se formando. A gente tem uma reportagem sobre esse caso, né, minha diretora? Vamos acompanhar. Mais uma briga envolvendo alunas de escolas aqui da capital. Dessa vez foram alunas da Escola Estadual Natália Uchoa, que fica aqui na rua Valdomiro Lustosa, no bairro do Japim 2, zona sul da capital. Duas jovens caminhando aqui nesta rua. Elas caminham aqui enquanto um grupo de alunas está sentada aqui nesse local. Então, essa garota que briga com a outra, chega com a amiga, entrega a bolsa, o celular e vem até onde a outra jovem está sentada, aqui neste ponto da escada. Ela então levanta e as duas dão algumas palavras e em seguida elas travam uma luta corporal. As duas caem aqui neste ponto e ficam brigando. Um aluno, como você vê aí no vídeo,
ainda fica incentivando as duas a brigarem. Depois disso, a jovem senta aqui neste ponto e começa a rir depois da briga. Essas brigas têm se tornado frequentes dentro de escolas, tanto municipais quanto estaduais, aqui da capital. Qual seria essa motivação da real briga dessas duas alunas? Foi por causa do nudes que surgiu de uma menina aí a menina que tava brigando, ela falou pro diretor e a menina ficou com raiva e falou: amanhã eu vou te pegar. Aí ela veio sem farda e falou. E veio aqui, quebrou. Eu ainda tentei apartar, mas não deu porque o menino me empurrando, aí eu admiti, bloqueei meu braço. Aí não deu para apartar. A Escola Estadual Natália Uchoa fica na mesma rua da Secretaria de Educação. A nossa equipe deve entrar em contato com a SEDUC para pedir uma resposta em relação a essas brigas que têm acontecido ultimamente. Essa escola estadual, de acordo com alguns alunos ainda, não é a primeira briga que acontece aqui nessas redondezas, ou dentro da escola ou do lado de fora. Meia, a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação e a gestão, e ela informou que a gestão da Escola Estadual Natália Uchoa informaram que as estudantes envolvidas no caso já foram identificadas e os pais responsáveis chamados para que as medidas socioeducativas sejam tomadas com o objetivo de combater e prevenir a violência no ambiente e nas proximidades da escola. Agora, nesse caso aí, a gente tem, pelas informações que a MEI Chapeama trouxe para a gente tem duas situações igualmente preocupantes. A primeira delas, que fica flagrante no vídeo, né? É flagrante no vídeo. Exibe novamente, por favor, o vídeo para nós aí. Coloca em tela cheia, Caio, por favor. Olha só. A primeira coisa que de imediato é a cena de violência mesmo. A briga em si. Ambas caíram numa calçada. Se esta queda... Nós trouxemos aquele caso lá da briga, lá da zona sul da cidade, em que uma jovem mata a outra em decorrência de uma agressão. E a morte ocorreu justamente no momento em que a vítima caiu, é derrubada, na verdade, e bate com a cabeça no chão. As duas caíram de qualquer jeito aí numa calçada. Se batessem a cabeça num parapeito, num batente de porta ou qualquer coisa do gênero, a notícia aqui poderia ter sido uma outra. Então, a violência em si é algo muito grave. E como nós acompanhamos no depoimento da coleguinha que tentou se meter, que tentou apartar, mas não permitiram a ela, um outro colega não permitiu que ela separasse a briga. Você viu o que ela disse? Não, é porque o nude de uma delas estava circulando. É uma outra situação igualmente preocupante que tem a ver com a privacidade destas meninas, dessas adolescentes, de alunos no ambiente escolar. Então, vê que uma situação puxa a outra e que puxa a outra e chega neste caso de violência toda. Eu não quero ser hipócrita, não. Corta aqui para o estúdio, por favor. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Pepinho, você que está atrás dessa câmera aqui, qual é que eu estou falando? Você já brigou na escola? Fale, seja sincero. Nunca brigou na escola. Márcio Souza, você já brigou na escola? Não. E aqui o meu amigo Cláudio. Rapaz, é todo mundo aqui. Esse outro aqui atrás, aqui, o Célio. Já brigou na escola? Todo mundo aqui era gente boa na escola, né? Nunca brigaram na escola. Infelizmente eu não tenho esse histórico não. Na escola eu tive algumas confusõezinhas, muitos dos meus colegas já tiveram também. A equipe escolar precisa realmente ficar atenta para não permitir esse tipo de situação dentro da escola. Os pais precisam estar atentos a isso. Existem instrumentos pedagógicos, inclusive, que podem fazer com que os adolescentes tenham atividades, inclusive atividades físicas. Para que dê algum tipo de atividade físicas e culturais, para prevenir esse tipo de situação, esse tipo de violência na escola. E trabalho, meu irmão. E trabalho, bota aluno para estudar, bota trabalho para ele fazer, em vez de estar no tempo livre aí fazendo nada, mandando, enfim, acontecendo esse tipo de confusão, trabalho. É só a gente ver a diferença do conteúdo
que se cobra em escolas públicas daquilo que se cobra de escolas particulares. É uma diferença gritante e os pais que conhecem essa realidade sabem exatamente do que eu estou falando. 7h18. Infelizmente, todos os dias nós trazemos aqui casos de violência contra a mulher. Desta vez, o agressor foi preso por ameaçar a ex-companheira. Agora, olha só o que esse cara fez. Ele chegou a interceptar um ônibus onde essa vítima estava, né? No momento em que ela ia para o trabalho. E ele fez isso justamente para tentar cumprir a ameaça que fez. Tem que pagar bem caro, hoje eu vou encher a rota dela de bala hoje. Já me armei já, tô cheio de ódio, meu irmão. Tô cheio de ódio, sabia? Fui traído por uma que me enganou. Vou encher a rota dela de bala na madruga. Hoje eu me armei, tô cheio de ódio no coração, mano. Tá doido, Tô indo trabalhar daquele jeito, mano. Vou trabalhar, mas também quando eu sair vai ser daquele jeito, ela já tá ligada, já. Eu não vou dispensar hoje não, eu vou dar. O áudio que você acabou de ouvir é de um homem de 24 anos. Ele enviou esse áudio para um amigo em São Paulo. A mulher de quem ele está falando com tanta raiva e violência é a ex-companheira dele, uma industriária de 28 anos. Ele ameaçou a vítima mais uma vez, mandou mensagens, ligou, dizendo que iria matá-la na frente da casa dela. A mulher voltava do trabalho, no distrito industrial, em uma rota. Quando se aproximou da sua residência, percebeu que o carro estava estacionado na frente da casa dela. Foi então que o desespero começou. Ela disse para o motorista que não queria descer, senão iria morrer. Ele tentou entrar no veículo, que não teve as portas abertas pelo motorista, a pedido da vítima. Mas aí, ele não parou por aí. Começou a tentar perseguir esse ônibus com o carro. Fez zigue-zague na frente do veículo até que freou bruscamente na tentativa de mais uma vez entrar no ônibus. Sem sucesso, ele voltou para o carro e fugiu do local. Mas se você pensa que ele foi para casa e deixou tudo para lá, está muito enganado. Ele ficou na frente da casa da vítima esperando ela descer dessa rota. Como ela não desceu, foi pedir abrigo na casa de uma amiga. Ele pegou uma pedra e jogou na janela da casa dessa vítima. Nós vamos conversar com a delegada titular aqui da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Delegada, um agressor muito perigoso, já tem um histórico e não respeita as medidas protetivas. Ele não respeita as medidas protetivas, ele não respeita o juiz, mas agora ele vai aprender a respeitar. Porque quando ele interceptou o ônibus, foi até a casa dela e continuou mandando mensagens, ele não imaginava que a Delegacia da Mulher, em nome da Polícia Civil, já estava de olho nele. Nós prendemos ele em flagrante no trabalho dele para demonstrar que mexeu com vítima aqui do Amazonas, vai ser preso. Descumpriu medida protetiva que o juiz assinou e ele assinou dizendo que ia cumprir, descumpriu, vai preso. E é isso que nós queremos, que ele seja exemplo para outros. Aprendam a obedecer à lei, aprenda a obedecer a decisão judicial. E, na verdade, é o seguinte, a mulher não quer mais, respeite, ele não, ele ficava interceptando, tanto que ele estava além de qualquer consequência, ele não estava ligando para as consequências, interceptou o ônibus, foi até a casa dela, mandou um áudio atrevido para um amigo de ambos que está em São Paulo, dizendo que ia pipinar na bala, nada estava segurando ele. Então, nós temos que mandar ele para o local que ele sempre deve ter ficado, que era atrás das grades, que um homem que não sabe respeitar uma mulher não pode estar livre. Ele foi flagranteado em abril, saiu na audiência de custódia, e agora novamente está indo para a audiência de custódia e agora espero que ele desça à cadeia pública. A gente também espera, deixa eu trocar de câmera aqui para não identificar esse rapaz aí, não é por ele não, não é por ele não, eu faço questão de mostrar a cara de um covarde aqui na televisão, faço questão. Mas não é por ele não, é porque se a gente mostra este cabra, a gente acaba identificando a esposa dele. A ex, que não quer mais nada com ele e não entende isso, conforme o que a delegada está declarando para a gente. Pode parecer que para esse tipo de gente é como se não fosse crime. Tem homens, inclusive, que estão assistindo agora o programa, que estão vendo essa reportagem e que não entendem. Por que o cara foi preso? Por que o cara foi preso? Por que ele está sendo enquadrado? Por que todo esse aparato policial? Por que todo esse show em volta desse crime? Por
Porque tem homem que acha que tem o direito de bater em mulher, que tem o direito de dispor da vida da mulher, que vive num tempo machista, que não entendeu que como seres humanos nós somos absolutamente iguais em direitos e em deveres. E assim como o homem tem o direito à liberdade de expressão, de escolha e qualquer outra liberdade fundamental que a nossa Constituição e que a nossa sociedade nos reserve como homens, qualquer pessoa tem, independente de ser homem, de ser mulher ou de se declarar de qualquer outro gênero. É uma pessoa, é um cidadão, tem direitos. E qualquer cidadão tem o dever de respeitar o outro. É um dever. É um dever. E se a mulher diz que não quer mais ficar e viver e morar enfim, estar com alguém, ela tem absoluto direito de decidir isso. E não pode ser agredida, e não pode ser machucada, e não pode ser violentada, e não pode ser ameaçada, porque ela está cumprindo um direito que ela tem. E você, mulher, que se sente ameaçada, ou efetivamente está sendo ameaçada, por alguém com esse perfil aí que a gente acabou de assistir, por alguém que chega a declarar que, como é mesmo que ele falou, minha diretora, lá no início, ele ia pipocá-la, que estava com sangue nos olhos, com muito ódio no coração. Como é que alguém consegue viver com uma pessoa assim? Me diz. Não, fala para mim, você aí que é o machão, que não aceita que a mulher saia de casa, que não aceita que a mulher vá embora. Como é que você quer que a mulher viva com você, que ela te ame, que ela te respeite, que ela queira estar ao seu lado, falando desse tipo de coisa? O que é pior, deixando claro que vai cumprir esse tipo de coisa. Não tem como. Então você, mulher, que enfrenta esse tipo de situação, procure os seus direitos, procure se proteger. E a maneira melhor de se proteger é denunciando, porque se você ficar em silêncio, ele vai falar e fazer o que quiser e a situação só vai piorar, só vai piorar. Enfim, vamos seguir com o programa? É o outro caso também que chama a atenção e gera uma revolta e uma indignação muito grande. Ao mesmo tempo, acaba gerando a preocupação e fazendo com que nós tragamos aqui um alerta para as famílias e para todo mundo. Um homem de 45 anos foi preso. Ele foi preso suspeito de estuprar a neta da própria companheira dele. Ele é um vodrasto, né? Uma criança de 9 anos, uma menina de 9 anos. Segundo a polícia, os abusos aconteciam sempre que ele ficava sozinho com a vítima. Isso porque a mãe deixava a filha na casa da avó, o que acontece de forma natural. Os avós estão aí justamente para dar o apoio para os pais. E aí, no momento em que esse cara ficava sozinho com essa menina, era o momento em que ele aproveitava para cometer esse crime, para cometer os abusos, para cometer os estupros. Este caso chegou ao conhecimento das autoridades por meio de denúncias na escola, inclusive. Foi na escola que perceberam o comportamento desta criança, que perceberam que ela estava sofrendo. Foi dessa forma que a denúncia chegou até a delegacia. Eu fui lá, na especializada em proteção a crianças e ao adolescente, falei com a delegada Joyce Coelho e a gente tem uma reportagem. Os abusos aconteciam desde 2018 e eram recorrentes toda vez que este homem ficava sozinho com a vítima. Uma criança, uma menina de 9 anos, neta da companheira do suspeito, de 45 anos. Essa informação chegou aos policiais até aqui da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente por meio de duas formas. Primeiro, a mãe de um colega de aula ligou para a delegacia fazendo a denúncia e depois essa denúncia também chegou pelo WhatsApp utilizado pela equipe de investigação até aqui da delegacia. Os policiais foram até o local, constataram junto com a vítima, com a criança, que de fato os abusos ocorriam e depois chegaram até o suspeito.
Segundo os relatos da criança, os fatos já acontecem desde o primeiro semestre de 2018. É mais um caso muito triste de um abuso sexual intrafamiliar, em que uma criança estava aí presa nesse ciclo de violência e que nós esperamos que a partir de agora ela consiga se libertar. De acordo com a delegada Joyce Coelho, existe a possibilidade da situação dos abusos pelos quais esta criança era submetida serem do conhecimento da escola, de pessoas na escola onde ela estuda. Esse fato também será investigado durante o andamento deste processo, o andamento deste inquérito, conforme informou a delegada Joyce Coelho. Recebemos novamente uma mensagem via WhatsApp relatando que essa criança naquele momento estaria chorando porque o fato teria acontecido de novo. Então, de imediato, nos deslocamos para a escola localizada no bairro Jorge Teixeira e, ao conversar com a criança, na presença da pedagoga, ela confirmou e, de fato, já havia o conhecimento ali daquele convívio escolar de que aquela criança vinha sendo vítima de abuso sexual. Então, de imediato, também efetuamos as diligências para localizar os representantes dela, no caso a mãe, e também, principalmente, efetuar a prisão, né, do abusador. Agora, uma coisa que eu quero lhe perguntar também sobre a expressão que esta criança fez ao ver que a polícia tomou conhecimento do caso. A senhora pode explicar isso? Nos emocionou muito porque ela disse que rezava toda noite para que a gente chegasse lá. Então toda a equipe ficou muito emocionada, ela ficou muito feliz, apesar da situação, e é como se fosse uma libertação mesmo. Aqui na delegacia, em depoimento, no primeiro momento, o suspeito negou o crime, mas ele confessou que cometeu os abusos. Na primeira parte do depoimento, ele tentou diminuir a gravidade dos abusos, dizendo que teriam sido apenas toques, mas o que foi descartado pela equipe de investigação, e ele deverá ser processado pelo crime de estupro de vulnerável. Como a prisão foi em flagrante, ele será encaminhado para a audiência de custódia. E de lá, a gente aguarda o que a justiça vai decidir. Se ele vai responder por este crime atrás das grades ou se deverá responder ao processo em liberdade. A gente, inclusive, precisa, né, produção, acompanhar para saber se ele foi liberto, se ele está em liberdade, se ele já foi para casa ou não. Eu apurei um pouco mais esse caso e, infelizmente, descobri que a primeira denúncia que chegou, que foi feita à delegacia, foi feita na segunda-feira. Essa menina foi abusada na terça-feira, à noite. Na quarta-feira, na escola, à tarde, as pessoas perceberam o comportamento dela. Ela já estava chorando, já estava pedindo realmente socorro, pedindo ajuda. Como a delegada declarou, a criança dizia que rezava para que alguém a socorresse, para que alguém a libertasse. A libertação podia ter chegado antes. Se tivessem dado atenção para a denúncia no primeiro momento, quando chegou à delegacia. Eu estou falando da delegacia primeiro, tá? Na segunda-feira foi feita a primeira denúncia, a criança foi abusada na terça-feira, na quarta-feira a denúncia chegou de novo, desta vez foi tomada a providência, essa providência que nós estamos acompanhando aí, a prisão do suspeito. Mas na escola, há indícios sim, como a própria delegada confirmou, que falou com a equipe pedagógica, há indícios sim de que havia conhecimento, as pessoas já tinham conhecimento de que essa criança estava sofrendo abusos. E o que eu me pergunto é o seguinte: como é que alguém, na condição de educador, na condição de professor, de pedagogo, de gestor educacional, alguém que tem como missão preparar outros seres humanos para a vida, para a cidadania, para a sociedade, alguém que tem como missão compartilhar valores, porque a escola não está aí só para compartilhar conteúdo. Os professores não estão aí para ensinar o que está nos livros apenas, não. Isso está na formação dos professores. E eu falo isso porque eu passei 4 anos numa faculdade estudando para ser, aliás, um pouco mais do que isso, estudando para ser professor, então eu vi lá. É muito mais do que o conteúdo, muito mais do que conteúdo. O que deve ser trabalhado na interdisciplinaridade, o que deve ser trabalhado nos parâmetros curriculares, o que deve ser trabalhado
nessa relação que se constrói, que se deve construir entre a escola, entre a comunidade, entre a família, com o objetivo de criar, de educar, de preparar cidadãos. Como alguém que tem esse tipo de missão é capaz de dobrar as costas para o sofrimento de uma criança, é capaz de ficar absolutamente inerte diante de um abuso tão grave, diante de uma situação tão odiosa, tão nojenta quanto o abuso cometido por alguém que deveria proteger, que deveria cuidar, que deveria... Enfim, a gente vai aguardar o andamento dessas investigações, porque a delegada afirmou que este fato será apurado, sim, esta omissão, esta possível omissão. Eu não estou aqui dizendo que a escola foi omissa. Eu estou fazendo um comentário a partir dos indícios apresentados pela delegada, inclusive. Apresentados aqui pela delegada. E a delegacia, o que a equipe policial está dizendo que vai fazer é apurar, investigar. E o que eu digo é que precisa de fato ser apurado, ser investigado, porque já é muito difícil detectar esses casos, é muito difícil essas vítimas denunciarem. É por isso que tem toda aquela orientação, a diretora estava até me lembrando aqui, para ficar atento ao comportamento da escola, das crianças na escola, se mudou, se ficou triste, se ficou reservada, se deixou de fazer coisas, interações que fazia antes e que não faz mais hoje. Inclusive em casa, é um tipo de observação que pais, que mães, que responsáveis precisam ter em relação aos filhos, em relação às filhas, porque as meninas são as vítimas mais frequentes, ficar atento a isso. E na escola pode ter, que nesse caso, pode ser que todos esses fatores já tenham sido reconhecidos e ninguém fez nada, foi completamente omisso e até conivente. Quem não faz nada, quem se omite, é conivente. A culpa de tudo isso, de fato, não é de diretores, de gestores, de professores. A culpa é desse monstro aqui. Quem cometeu o crime foi o monstro. Mas nós temos responsabilidade. E essa responsabilidade precisa ser cobrada, viu? Olha, deixa eu mudar um pouco de assunto, sair aqui do noticiário policial e trazer aqui uma boa notícia para quem tem dinheiro para receber, viu? Porque começa hoje o pagamento de até R$500 por conta ativa ou inativa do FGTS. Por que eu digo conta ativa ou inativa? Porque ontem, como o superintendente da Caixa explicou para a gente aqui, quem já trabalhou em várias empresas, para cada empresa é uma conta no FGTS. Então, se você tem várias contas, em cada uma dessas contas você pode receber até R$500. Uma pesquisa do SPC Brasil apontou que a maioria dos beneficiários, da galera que vai receber o dinheiro, vai usar esse valor para pagar dívidas. O valor máximo para sacar de cada conta é de R$500. Para alguns trabalhadores, esse valor é pouco. Para quem tem alguma coisa, água a fazer, pouquíssimo. Deveria ser um pouquinho maior. Com certeza. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, 43% dos trabalhadores não querem sacar esse valor do FGTS e 45% pretendem retirar o benefício. Os valores vão ser depositados nesta sexta-feira para pessoas que fazem aniversário nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. O dinheiro só será depositado para trabalhadores que têm conta na Caixa Econômica Federal. Os que não têm começam a receber a partir de outubro, de acordo com o calendário de pagamento. A pesquisa também mostra que quase 10 milhões de pessoas devem usar esse dinheiro para pagar dívidas. Por exemplo, 42% dos beneficiários querem quitar contas do cartão de crédito. Depois disso, muitos pretendem pagar faturas de telefone, conta de luz, água e até empréstimos bancários. Para quem for quitar a dívida, tem que procurar não pegar outro crédito, porque se a situação dela não está boa financeiramente, ela vai acabar contraindo outra dívida e aí vai ter que ter mais dinheiro, trabalhar mais para poder quitar essa dívida nova. Este educador financeiro também explica que quem não for pagar dívidas, mas quiser sacar o benefício, deve fazer investimentos. Eu aconselho que tire os R$500, vamos dizer assim, e aplique em outro tipo de investimento, porque vai render mais.
entendeu? Se deixar no FGTS, eu creio que não vai pagar nem praticamente a inflação. Os aniversariantes dos meses de maio, junho, julho e agosto recebem a partir do dia 27 de setembro. E para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento sai dia 9 de outubro. Mas quem pretende deixar o benefício no banco precisa avisar a Caixa Econômica até o dia 30 de abril de 2020 para o dinheiro voltar ao Fundo de Garantia do Trabalhador. Ele tem que se manifestar através do 0800 724 2019, através do site da Caixa e dos aplicativos Caixa FGTS, e ele se manifesta contrário e esse dinheiro volta para a conta do trabalhador de fundo de garantia com todas as correções e juros normais. Cerca de 33 milhões de trabalhadores devem receber o crédito automaticamente na conta. É isso aí, né? Bom ficar atento. Esse número aí que a Priscila divulgou na reportagem, 0800 724 2019, é uma boa alternativa para quem quer tirar informação, para quem está com alguma dúvida, viu? E a gente acabou de ver na reportagem opções do que pode ser feito com o dinheiro sacado do FGTS. A repórter Juliana Silva está lá no bairro Japim. Traz a Juliana para mim aqui no telão, por favor. A imagem está escurecida. Pronto, tá aqui a Juliana, viu? Está em frente a uma agência bancária. Juliana, a Caixa está preparando esse atendimento, inclusive vai ter atendimento estendido. Fala para a gente como é que está a movimentação por aí. Vai ter sim, viu, Emanuel? Nós estamos aqui na Caixa Econômica do Japim, como você muito bem mencionou, as pessoas já começaram a chegar aqui no local, elas estão ali, por enquanto ainda não tem nenhuma fila, mas algumas pessoas já estão consultando para ver se tem direito ao benefício, né? Que são justamente aquelas pessoas que nasceram janeiro, fevereiro, março e abril deste ano. Por aqui, pelo menos segundo informações dos atendentes, das pessoas que trabalham aqui, vai funcionar a partir das 8 horas, né? A gente já está chegando próximo a esse horário, né? Hoje aqui, já são 7h45 da manhã, pelo menos aqui no meu relógio. Faltam 15 minutos para iniciar esse atendimento. Então começa a partir das 8 horas, vai até às 16 horas. Sábado também vai ter um horário diferenciado, né? Porque todo mundo sabe que a Caixa Econômica não funciona aos sábados, mas nesse vai funcionar sim, viu? O horário vai ser de 9 da manhã até às 15 horas. Esse horário também se repete para a próxima semana, na segunda e na terça-feira. Então, repetindo as informações, vai ficar assim. Hoje, a Caixa Econômica, pelo menos essa agência aqui no bairro do Japim, vai funcionar de 8 da manhã até as 15 horas. Amanhã, segunda e terça-feira, o horário vai ser, então, de 9 da manhã até as 15 horas da tarde. Tudo isso para sacar o FGTS, né? As pessoas podem sacar uma quantia de até R$500, como a gente já explicou aqui. Ontem teve entrevista no programa, hoje a gente já mostrou essa reportagem aí, né? Bem explicadinha. Então, vale a pena as pessoas prestarem atenção para ver se tem esse benefício. Mas, por enquanto, o movimento é esse aqui que vocês estão acompanhando. Eu acho que dá para ver um pouquinho das pessoas que estão lá dentro. Imagens de Antônio Domingos, as pessoas estão consultando, aí ligando para os familiares. A gente parou algumas pessoas por aqui, conversou com alguma delas, perguntou se elas iam sacar. Algumas falaram que não, que só vinham consultar aqui o seu saldo no banco. Outras falaram que já iam sacar, estavam pedindo algumas instruções, né? Algumas pessoas, inclusive, pensaram, né, que poderiam sacar hoje, mas não nasceram em nenhum dos meses de janeiro, fevereiro, março ou abril. Então, essas pessoas aí vão poder sacar a partir do dia 27 de setembro, né? Como a gente viu aí no calendário, como a gente mostrou para vocês, tem todo esse calendário e as pessoas podem também obter mais informações através da central da Caixa Econômica Federal, no número de telefone 0800 724 2019. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode ligar para esse telefone e além da Caixa Econômica Federal, as pessoas também podem fazer esse saque nas lotéricas. Emanuel. Ok, muito obrigado, Juliana, pelas informações. Olha, tranquilo aí nas agências, né? Daqui a pouco a gente volta a falar, viu, Juliana? Para você que tem alguma dúvida,
É só entrar no site da Caixa com as suas informações que você vai tirar suas dúvidas rapidinho, viu? E aproveitar essa grana aí para pagar alguma conta, que é o que a maioria vai fazer mesmo, viu? Vamos para o intervalo? Mas depois do intervalo, viu, temos novos casos da doença de Chagas que foram confirmados no interior do Amazonas. Esses casos foram confirmados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Depois do intervalo, nós temos também o nosso papo direto da redação com o Dante. Vamos falar aí da reunião dos governadores da Amazônia Legal, os governadores que devem se reunir com representantes de países da Europa, viu? Noruega, Alemanha, Reino Unido, a França também, né? Mesmo depois de todo aquele problema, aquela discussão entre o Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro do lado daqui. Pois é, os governadores vão se reunir com esses representantes, com os representantes desses países, já para falar em relação ao Fundo Amazônia. Informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.